Olá, boa noite, graça e paz. Seja muito bem-vindo nessa live, a primeira live da semana. Eu espero que Deus esteja te abençoando e guardando a sua vida, te protegendo. Como é que você tem lidado aí com esses dias de pandemia? Você já parou para pensar nos aprendizados que você está tendo nesses dias de pandemia? O que isso já te ensinou? Já te ensinou a valorizar que coisas? Do que você está sentindo falta nesses dias de pandemia? Eu estava hoje conversando com uma pessoa e ela me dizia assim: estão me dizendo que quando acabar essa pandemia, nunca mais as coisas vão voltar a ser como antes. E ela dizia assim: eu acho que vai voltar a ser tudo como antes. As pessoas elas esquecem o que acontece. Eu pergunto para você que está acompanhando essa live nesse momento, você acha que depois que acabar esses dias de pandemia, as coisas vão voltar a ser como eram antes? A sua vida vai voltar a ser como era antes? Você vai voltar a fazer ou a viver exatamente como vivia antes? Como é que vai ser? E eu dizia para essa pessoa que nós precisamos de aprender. Sempre precisamos de aprender algo com as lutas, com as dificuldades. Foi o que nós vimos semana passada, né? Que passamos pelas tribulações e temos que fazer delas um degrau. Um degrau que nos leve a se tornar pessoas melhores. Eu pergunto para você, o que você tem aprendido com esses dias de pandemia? Com o fato de conviver mais tempo com a família, com o fato de ter que economizar e não gastar por conta que os recursos ficaram menores. Você já percebeu que algumas coisas que antes pareciam que eram muito importantes, agora você fica sem elas e nem é tão importante? Eu não sei você, mas lá em casa, por exemplo, nós estávamos com o hábito de sempre pedir um lanche, né, pelo iFood, às vezes aproveitando um cupom, é claro, né? E por conta dessa pandemia, muitos pacientes da Ivonete fugiram, né, ou deixaram de buscar atendimento. E aí nós dizemos assim, em casa mesmo, com nossos filhos lá, e olha, nada de ficar pedindo lanche. Nós estamos em casa, estamos com mais tempo, nós vamos fazer o nosso próprio lanche. E a conclusão é que, sabe, é bem mais gostoso e, claro, mais econômico também, né? Ter uma refeição em família, coisa que nós mesmos fizemos. São coisas que nós temos que aprender. Às vezes nós ficamos dependentes de algumas coisas e achamos que, ou cultivamos uma ideia, até mesmo inconsciente, de que não podemos ficar sem isso. Mas aí vem uma pandemia como essa e nos obriga a ficar sem. E aí você percebe que dava para passar muito bem sem essas coisas. O que você tem aprendido nesses dias de pandemia? Que lições você tem aprendido? Mande uma mensagem aí, faça um comentário no Facebook ou então no YouTube mesmo, nos comentários. Faça um comentário aí. Qual lição que você está aprendendo nesse período de pandemia? Eu estou aprendendo que estar em convívio com os irmãos da igreja é muito importante. Estou sentindo muita falta disso. Eu estou aprendendo que eu preciso de me relacionar melhor com as pessoas da minha casa, porque agora que estamos tendo muito tempo junto, afloraram as brigas. Ou então eu percebi que eu perdia muito tempo com o trabalho ou com outros lazeres que me distanciavam da família. E agora eu estou vendo o valor, a alegria e a importância de estar com a família. O que você tem aprendido nesses dias da pandemia? Bem, não preciso nem dizer, mas nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, estamos tentando fazer desse tempo um tempo útil. Nós diminuímos aí, nós não estamos tendo nossas escolas dominical, mas nós estamos tendo os cultos, né, online,
Temos tido, sim, algumas dificuldades na transmissão. Às vezes é o som que não fica bom, às vezes a transmissão que começa a travar. Nós estamos trabalhando bastante para tentar resolver essas questões, mas infelizmente às vezes elas ainda fogem do nosso controle. Mas nós temos insistido e é por isso que nós estamos fazendo essas lives, para nós tentarmos suprir ou aproveitar melhor esse tempo e suprir essa carência que a falta da escola dominical, a falta das reuniões da célula acabam deixando aberta. Nós não estamos nos reunindo na célula, nós estamos meditando novamente na mensagem de domingo, não estamos tendo escola dominical, então estamos fazendo a live, né? Também o reverendo Wanderson começou o programa de quarta-feira às 8 horas, exatamente para suprir essa necessidade e para fazermos com que esse período seja um período em que nós também possamos crescer espiritualmente. Essa semana eu convido você para nós crescermos pensando então nas nossas famílias, nas famílias cristãs, nas dores, nas tristezas, nas alegrias. É claro que o objetivo final desta reflexão é ajudar a vivermos em família, de maneira que nós experimentemos mais alegria do que dor. É claro, esse é o propósito. Mas, por enquanto, vamos falar um pouco sobre as dificuldades que são comuns nas famílias, inclusive nas famílias de pessoas cristãs, na família até mesmo de heróis da Bíblia, conforme nós vimos ontem no exemplo de Samuel. É comum lutas, dificuldades. A própria família de Jesus também tinha dificuldades. Os seus irmãos não criam nele. A família do rei Davi, a família do pai da fé, Abraão. Problemas familiares, eles acontecem, até mesmo no seio das famílias que temem ao Senhor, que procuram viver na presença do Senhor. Mas esses problemas, eles podem ser diminuídos, eles podem ser colocados debaixo do controle da ação do Espírito Santo. Assim que eles surgirem, eles não precisam criar problemas insolúveis ou tão desastrosos ou tão danosos quanto criam em famílias que não temem ao Senhor. E é isso que nós vamos pensar durante essa semana. Eu me lembro que há um tempo atrás, se eu não me engano foi no ano 2000, uma dessas revistas de circulação semanal do nosso país, se eu não me engano foi a revista Isto É, fazendo uma análise do censo que ocorreu no ano 2000, ela identificou, que o número de evangélicos tinha aumentado significativamente do último censo, do censo de 1990, até o censo do ano 2000. E seguindo essa proporção de crescimento, em 2050, o número de evangélicos cristãos seriam a maioria no Brasil. E a pergunta que a revista Isto É fez é: como será o Brasil, ou o que vai mudar no Brasil quando os evangélicos forem a maioria? E aí eles pensaram em algumas respostas. Eu lembro que uma das respostas que eles acreditavam que ia mudar no Brasil quando os evangélicos fossem a maioria da população era a ênfase no estudo, porque os evangélicos ou os cristãos, eles dão foco no estudo com o propósito da pessoa saber ler a palavra de Deus, e esse cuidado com o ensino é muito importante. Mas havia um outro dado que a revista trazia, que infelizmente às vezes nós não percebemos com tanta clareza como a revista imaginava. A revista dizia o seguinte, que quando os evangélicos forem a maioria, as famílias serão melhores estruturadas, os casamentos serão melhores, porque afinal de contas os cristãos, eles dão ênfase na família, no cuidado dos filhos, dão ênfase no casamento, na manutenção do casamento. Então, segundo a revista, haveria uma quantidade menor de divórcios quando os evangélicos fossem a maioria da população. Mas, infelizmente, se você pegar os dados do cartório, você vai ver que a quantidade de casamentos
entre evangélicos que chegam ao divórcio é a mesma quantidade percentual de pessoas que não temem ao Senhor e que chegam ao divórcio. Nós vamos falar sobre isso hoje. Por que que às vezes os valores da fé não mudam, não transformam nossas vidas? Por que que às vezes as promessas que a Bíblia fala sobre a vida em família para aqueles que temem ao Senhor, às vezes não se transformam ou não se demonstram na prática, transformando a nossa vida? A palavra de Deus, lá na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, vai nos dar aqui uma dica do porquê que muitas vezes nós que somos cristãos não experimentamos em nossas vidas as verdades, as promessas, ou não temos a nossa vida transformada, mudada pelas verdades cristãs, pelos princípios cristãos, que poderiam fazer com que as nossas famílias, que os nossos lares fossem como um farol. Eu gosto muito desta ideia do lar cristão, do casamento cristão ser um farol que mostra para aquelas pessoas que estão vivendo nas trevas, na escuridão do pecado, um farol que mostra como ser feliz, como viver de maneira feliz, como viver esta vida, como viver num relacionamento, num casamento. Afinal de contas, o casamento foi criado por Deus, não é uma criação da humanidade, não é uma criação do ser humano, não é uma invenção humana, é Deus que criou. E se Deus criou, Ele tinha propósitos benéficos e abençoadores, e Ele também tinha princípios para que nós vivamos como casamento, para alcançarmos estes propósitos benéficos e abençoadores que Ele tinha em mente quando criou o casamento. Nós somos chamados a ser esse farol, mas às vezes nós não somos esse farol. Infelizmente, às vezes, as famílias cristãs agem muito semelhante àquelas que não são cristãs. Muitas vezes, um cônjuge cristão faz o mesmo que um cônjuge não cristão. Muitas vezes, um filho cristão faz o mesmo que um filho não cristão. De maneira que quem olha de fora pensa assim: de que adianta ser crente desse jeito? De que adianta ir na igreja e fazer essas coisas? E aí parece que não funcionou. Parece que não funcionou, porque eu confesso para você, como pastor, quando alguém nos procura para compartilhar uma luta, especialmente quando alguém de fora, assim, da igreja, procura para compartilhar uma luta, para repartir uma dificuldade sobre o casamento, sobre o filho, a primeira coisa que vem à nossa mente, à minha mente como pastor, é dizer assim: vocês precisam de Cristo, esta família precisa de Cristo, vocês precisam conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, vocês precisam se render aos pés dEle. Mas aí, você olha para dentro daquelas famílias que muitas vezes conhecem a Cristo, têm compromissos com Ele, vivem dentro da igreja por longos anos, e muitas vezes você encontra situações semelhantes àquela que você está ouvindo um não cristão compartilhar com você. E aí a gente fica pensando assim: puxa vida, parece que o evangelho não funcionou para essa família. Esses filhos cresceram na igreja, foram batizados ainda quando crianças, cresceram na escola dominical, foram jovens, foram adolescentes ligados à UPA, jovens ligados ao MP, mas se tornaram adultos descompromissados com Deus, que vivem de maneira muito semelhante àqueles que não têm compromissos com Deus, a pessoas que nunca andaram nos caminhos do Senhor. Por que isso acontece? Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, e esta é uma realidade das cartas do apóstolo Paulo, as cartas que ele escreve às igrejas, ele sempre usa a seguinte estratégia. Ele trabalha a primeira parte da carta
com aspectos doutrinários, com verdades, com ensinos doutrinários, verdades fundamentais para a segunda parte. E a segunda parte, normalmente, são aspectos práticos. Então, ele fala assim, a doutrina diz isso, o que Cristo fez significa isso. Na prática, é assim que nós vamos ler aquele texto que é impressionante. Ele diz assim, antigamente, por terem desobedecido a Deus, por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Essa é a parte doutrinária. O apóstolo Paulo está dizendo assim, antes de conhecer a Cristo, antes de se render a Cristo, essa era a nossa condição. Nós vivíamos de acordo com o que o mundo vive, seguimos o caminho deste mundo e fazíamos a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O mesmo Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então, antes nós estávamos como se estivéssemos sendo empurrados por uma enxurrada, do mundo, estivéssemos sendo empurrados, levados junto com a manada, fazendo o que todo mundo faz, sendo controlado por um Espírito que controla os poderes do espaço. Esse mesmo Espírito que controla os poderes do espaço, controla também aqueles que desobedecem a Deus. Essa era a nossa situação antes de conhecermos a Cristo, antes de nos rendermos a Cristo. Mas agora não mais vivemos desse jeito, fomos alcançados, fomos libertos, O versículo 4 do capítulo 2 de Efésios vai dizer assim, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, aleluia! Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Aleluia! Nós estávamos mortos, nós estávamos vivendo como uma manada, seguindo o que todo mundo fazia. Nós estávamos sendo controlados por um Espírito que controla os desobedientes também. Ou seja, nós vivíamos como desobedientes também. E nós estávamos destinados à ira de Deus, mas fomos alcançados, redimidos, lavados por causa do amor de Cristo. Pela sua graça nós fomos salvos. Aleluia! Bem, essa é a parte doutrinária, é o ensino verdadeiro, para nós nos posicionarmos. Depois, o apóstolo Paulo, na segunda parte da carta que ele escreve aos Efésios, ele vai ensinar a parte prática. Como é que vive agora essas pessoas que foram libertadas deste espírito, que foram tiradas desta manada de gente que caminha em direção à ira de Deus? Como é que vive agora esses que foram tirados? E aí ele vai dar-nos algumas instruções, e ele fala sobre a pureza, fala sobre abandonar os pecados, mas tem no capítulo 5, a partir do versículo 21, uma série de orientações que tem a ver com a nossa vida em família. Ele fala sobre as esposas, ele fala sobre os maridos, ele fala sobre os filhos, ele fala sobre os servos, sobre os trabalhadores, coisas que envolvem o nosso dia a dia. E no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios é que está a chave, que é a primeira resposta do porquê muitas vezes nós, que somos cristãos, que tememos a Deus, vivemos uma vida familiar que não diferencia muito da vida familiar de alguém que não teme a Deus. É possível que isso aconteça. A história, você conhece pessoas assim, a história da Bíblia mostra pessoas assim também. Por quê?
Versículo 21 de Efésios 5. Ele está começando a dar as orientações para como viver, agora que fomos libertos, como viver a nossa vida comum, na família e no trabalho. Como as esposas devem viver, como os maridos devem viver, como os filhos devem viver. E o primeiro versículo é a base debaixo da qual, ou sobre a qual, todas as outras verdades vão ser construídas. O versículo 21 diz: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Veja que parece muito simples, mas a vida com Deus ela é simples mesmo. Porque o que ele está dizendo como base sobre a qual vai construir todos os argumentos para que vivamos de maneira sábia como família e vivamos de maneira diferente como em família, diferente da maneira como as pessoas que não temem a Deus vivem, é a obediência. É muito simples. A base de tudo é a obediência uns aos outros. Interessante aqui que a primeira pessoa que ele relaciona aqui ao falar do ambiente familiar é a esposa, depois o marido, depois os filhos. Então, às vezes, esse texto é mal compreendido, porque dá a impressão que é só a esposa que tem que ser obediente. Mas não é isso que o texto quer dizer. Por isso, esse versículo ele está fora do contexto dos demais versículos. Nessa Bíblia da versão da linguagem de hoje que eu estou usando, ele fica separado, ele não fica dentro de um bloco de texto maior, porque ele é a base. A obediência uns aos outros. Não é a esposa que tem que ser obediente ao marido apenas. É o marido que tem que ser obediente à esposa também. Não são só os filhos que têm que ser obedientes aos pais. São os pais que às vezes precisam de obedecer os filhos também. Mas preste atenção, porque há algumas verdades que nós precisamos de firmar nesse versículo. Sejam obedientes uns aos outros, é uma via de mão dupla. Como eu disse domingo, o relacionamento familiar é o melhor lugar para nós sermos, nosso caráter ser moldado como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Porque é no ambiente familiar que nós realmente demonstramos, lá onde nós tiramos as máscaras, lá onde nós deixamos de lado os rigores que nós observamos para a boa convivência. É no ambiente familiar onde nós demonstramos que realmente respeitamos o outro, a opinião do outro, as ideias diferentes do outro, onde nós mostramos no nosso dia a dia que nós somos pessoas transformadas por Cristo. É nesse ambiente, e ali, é uns aos outros, é uma via de mão dupla. Não é o pai que é o dono da família e agora manda o que ele diz é verdade. Não. Sim, o pai tem uma responsabilidade. A ele cabe a responsabilidade de cuidar da família. Não só de tomar decisões na hora que a coisa aperta. Não, em todo o tempo. É ele que toma a iniciativa para o pessoal, para a família orar, para a família fazer o devocional, para a família fazer o culto juntos, para a família orar na hora do almoço. É o pai que tem que fazer isso. E ele tem a responsabilidade de dar a palavra final. Mas ele também tem que obedecer. Porque quando um filho fala para o pai assim: pai, você furou o sinaleiro, o pai pode dizer assim: cala a boca, moleque. Claro que não. Ele tem que obedecer. Ele tem que pedir perdão ao filho. Ele tem que dizer assim: filho, você tem razão. Não é porque o filho tem mais autoridade que o pai. Não. Porque é isso que quer dizer, esta é a razão pela qual nós devemos obedecer uns aos outros. O apóstolo Paulo diz assim: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Ou seja, porque você respeita Cristo, você vive em obediência uns aos outros, dentro de casa. Porque você respeita Cristo. Não é porque o outro tem autoridade. Porque às vezes acontece isso dentro de casa, né? A mulher vai chamar a atenção do marido. E a mulher fala assim: bem, mas você vai jogar bola de novo. Aí o marido fala assim: olha só quem está falando. Você não sai do salão, não sai lá da casa da Andréia fazendo a unha toda semana.
Às vezes nós usamos o argumento de que o outro não tem autoridade para nos repreender. Mas o texto está dizendo que nós não devemos obedecer uns aos outros porque o outro tem autoridade. Não, a autoridade é de Cristo. Eu respeito a Cristo. E porque eu respeito a Cristo e Cristo é digno de todo respeito, eu respeito a esposa, eu respeito o filho. Porque eu e você e todos nós somos errados. Todos nós erramos em algum momento da nossa vida, nós falhamos, nós pisamos na bola, sim. Nunca poderemos estar em condição de poder repreender o outro, por causa da nossa autoridade. Nós podemos repreender, nós podemos chamar a atenção por causa da autoridade de Cristo. Então, quando eu chamo a atenção dos meus filhos, eu chamo porque eu sou pai. Mas eu sou pai e estou debaixo da autoridade de Cristo. Muitas vezes eu falo com os meus filhos. Eu falo assim: Deus colocou você na nossa família para que eu pudesse cuidar de você. Então eu estou vindo aqui chamar a sua atenção pela 10ª vez. Eu sei que isso te chateia. Eu sei que você não gosta de que eu fique pegando no pé, mandando fazer tarefa, mandando arrumar as coisas em casa. Eu sei que você não gosta, mas é meu dever. Foi Cristo que mandou eu fazer isso. Se eu não fizer isso, eu vou estar sendo negligente com o meu dever. E eu não vou ser negligente com o meu dever. Então eu estou fazendo isso. Não é porque eu sou ranzinza, não é porque eu sou chato, é porque eu estou em Cristo, é porque eu estou debaixo da autoridade de Cristo, é porque eu sigo a direção de Cristo. Esse é o motivo para nós obedecermos uns aos outros, por causa do nosso temor a Cristo. Porque eu temo a Cristo, então eu dou meu braço a torcer, eu dou razão para o meu filho, para a minha filha, ainda que ele tenha 5 anos, ainda que tenha 4 anos, né? Algumas escolinhas, e aí vai uma boa sugestão, Neia, podia fazer isso aí na escolinha, se você já não fez, né? Algumas escolinhas, na Semana do Trânsito, elas fazem um talãozinho de multa, para que os filhos multem os pais, quando surpreenderem os pais cometendo alguma infração de trânsito. E nós cometemos, nós brasileiros, infelizmente, damos tanto jeitinho, né? Um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e aí o filho está lá, ele faz a multinha, né? E o valor da multa é um chocolate, é um sorvete, né? É uma coisa criativa. Os filhos multarem os pais quando os pais desobedecem às leis de trânsito. E o pai que é sábio, o pai que quer ser um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus verdadeiro, ele dá ouvidos a essa atenção. Provérbios 27:17 diz assim: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, o pai que é sábio, sabe que o seu filho, a sua filha, a sua esposa, às vezes um amigo, uma pessoa da igreja, um professor da escola dominical, um diácono, um presbítero, está ali para te ensinar. Então, respondendo em uma frase, por que muitas vezes, até mesmo nas famílias cristãs, nós não percebemos o estilo de vida cristão conforme a Bíblia ensina? Por que muitas vezes nós não alcançamos o ideal que a Bíblia apresenta de família, de casamento, de pais e filhos, de relacionamento entre pais e filhos? Por que nós não alcançamos isso? E infelizmente nos assemelhamos muito àqueles que não são cristãos. Porque falta-nos submissão uns aos outros, porque estamos todos submissos a Cristo. Falta-nos a disposição de deixar que o outro nos melhore, que o outro nos corrija, que o outro nos ajude a melhorar, nos ajude a ser pessoas melhores. Quando estamos abertos para sermos orientados, aprimorados, melhorados como pessoa, nós ficamos afiados, né? O texto, Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro afia. Eu creio no seguinte, na soberania de Deus. Eu creio que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos tornar melhores, para nos corrigir. Quantas coisas na minha vida já foram corrigidas pela Ivonete, pela Raquel, pelo Daniel? Quantas vezes eu, às vezes, me excedo na maneira de criticar, na maneira de falar, na maneira de corrigir. E aí lá vem a Ivonete e fala assim: amor, eu acho que você pegou muito pesado, vai lá, pede perdão.
Às vezes, o Daniel também reclama, fala, ô pai, você fez isso, você fez aquilo. E eu tenho que dar o braço a torcer. Porque eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. E eu sou um cristão. Eu estou debaixo da autoridade de Cristo. E eu creio que Cristo, de maneira soberana e oculta aos meus olhos, Ele está colocando pessoas para me tornar uma pessoa melhor, para fazer com que eu seja um discípulo melhor, alguém mais parecido com Ele, Jesus. Esta é uma resposta que parece simplista, mas a aplicação e o desenvolvimento desse estilo de vida vai nos transformando aos poucos. Não é uma oração forte, não é uma unção, não é uma bênção, um culto poderoso ou um final de semana de retiro espiritual que nos transforma por completo. É no dia a dia que nós somos transformados e moldados pelas pessoas que Deus coloca ao nosso redor. E muitas delas, ou o melhor lugar para sermos esmerilhados e afiados, é a nossa família. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Efésios 5, 21. A falta dessa sujeição uns aos outros, por estarmos sujeitos a Cristo, é uma das causas, talvez é a causa principal, de não vivermos em família e não alcançarmos o ideal que a Bíblia apresenta para a família cristã. Que Deus te abençoe. Eu convido você a fazer um comentário sobre o que nós estamos falando, alguma ideia, alguma sugestão. Quem sabe compartilhar um motivo de oração. Pode compartilhar aí nos comentários do Facebook, nos comentários do YouTube, e nós vamos estar respondendo e vamos falando. Você pode comentar. Queria mandar um abraço para todos aqueles que estão assistindo. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus te guarde, que esses dias de pandemia sejam dias em que você atravesse experimentando mais intimidade com Deus, confiando mais em Deus, que ao final de tudo isso você fala assim, eu aprendi agora como ter mais intimidade com Deus, e eu sinto mais paz, e minha fé cresceu nesses dias de pandemia. Deus te abençoe, te dê paz, te dê alegria, e te ajude a viver em família os ideais que Deus planejou para a família. Queria orar com você para nós encerrarmos esse tempo de live. Deus, em nome de Jesus, eu confio, Deus, que o Senhor é o Deus que conhece cada família. E o Senhor sabe, ó Deus, aquelas que porventura, apesar de temerem o Seu nome, estão vivendo de maneira muito diferente daquilo que o Senhor planejou quando criou a família. Por isso eu clamo a Tua misericórdia. Eu clamo que o Senhor estenda a Tua mão de poder e graça sobre a vida, Senhor Deus, de cada membro dessa família. E que cada membro dessas famílias, ó Deus, pessoas que já se sujeitaram ao temor de Cristo, possam também, pela Tua graça, pela assistência do Teu Espírito, sujeitarem-se uns aos outros. E que assim eles possam mutuamente se corrigir e alcançar os ideais abençoadores, transformadores, que o Senhor planejou para a família cristã, Pai. Eu te peço por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Acompanhe na quinta-feira. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Nós vamos rever ali os 3 lugares que a família é, conforme nós vimos domingo à noite. Quinta-feira, 8 horas, YouTube e Facebook mais uma vez. Fica com Deus. Deus te abençoe.